Hello guys, how are you? Aqui é o professor Marcos de Inglês. Estou aqui para explicar mais uma lista de atividades, no caso a lista da terceira quinzena desse terceiro corte, ou terceiro ciclo. O assunto que está sendo trabalhado nessa lista é classes gramaticais, que foi o novo assunto que começamos a trabalhar nesse terceiro ciclo, onde nas listas anteriores foram sendo apresentadas algumas classes gramaticais. As palavras se dividem em classes, em tipos, e cada um desses tipos vai exercer determinada função dentro da frase. No caso aqui hoje, nós trabalharemos, iremos estudar os advérbios, que servem para modificar o sentido do verbo, principalmente o sentido do verbo, mas pode também ser usado para modificar o sentido de um adjetivo ou até mesmo de outro advérbio. Mas na maioria dos casos os advérbios vão qualificar, modificar o sentido do verbo. Assim como o adjetivo qualifica o substantivo, o advérbio vai qualificar o verbo, a ação que está acontecendo na frase. E aí você vai ter dentro dos advérbios tipos de advérbios. Para cada tipo ele vai qualificar a ação de uma maneira diferente. Então quais são esses tipos? Os advérbios de frequência. Eles vão dizer com qual frequência aquela ação acontece. Os advérbios de modo, adverb of manner. Eles vão dizer de que modo aquela ação está acontecendo, de que modo ela acontece. Tem também os advérbios de tempo, adverbs of time, que vão dizer quando aquela ação acontece. E os advérbios de lugar, adverbs of place, que vão dizer onde aquela ação está acontecendo. Então são esses os tipos aí: frequência, modo, tempo e lugar. Aqui na lista está trabalhando primeiramente os advérbios de frequência. Adverb of frequency está dando aqui exemplos de alguns advérbios de frequência, exemplos de frase com eles. E está dizendo aqui, qual que é a frequência, ou seja, para cada advérbio você vai ter uma porcentagem do que aquela ação vai ocorrer. Se ela ocorre 100% das vezes, se ela nunca vai ocorrer 0%, e aí vai subindo, ok? Quais são esses advérbios? Always, quer dizer sempre. Então, por isso que é 100%. Olha aqui um exemplo de frase. I always ride a bike after class. Eu sempre ando de bicicleta depois da aula. Usually, usualmente. 95%, ou seja, quase sempre isso acontece. I usually watch soccer games on Saturdays. Então, eu usualmente assisto partidas de futebol nos sábados. Então, quase todo sábado, só uma vez ou outra que ele não assiste jogos de futebol. Normally, generally. 80%, já é um pouco menos. She normally swims. Ela normalmente nada, faz natação. Sometimes, algumas vezes. Então veja aqui que já é 50%, metade para acontecer, metade para não acontecer. I sometimes go to work by bike. Seldom, raramente. Então, só 10%. She seldom plays the guitar. Ela raramente toca guitarra. Hardly ever. Quase nunca. Então, muito pouco, muito pouco chance de acontecer, só 5%. They hardly ever get angry. Eles quase nunca ficam bravos. E never, nunca. Então, never no contrário de always. Never, nunca, 0% de acontecer. I never play golf. Eu nunca jogo golfe. Ok? E está sendo trabalhado aqui também a maneira que você estrutura as frases com os advérbios de frequência. Geralmente eles vão estar acompanhando o verbo, as ações que ocorrem no
Simple present, ações acontecendo aí no presente. E como que fica a estrutura da frase? Primeiro vai vir o sujeito, quem faz a ação, o subject, pode ser representado por um nome ou por um pronome, né, que faz a ação. O advérbio mais o verbo principal, main verb. Então aqui, ó, we, pronome, né? Nós. Always, advérbio. Have dinner. Então, o verbo aqui ter. E aqui é um complemento, né? Have dinner at 8 p.m. Então, essa estrutura, ó, sujeito, advérbio e verbo. No caso do verbo to be, o advérbio vem depois do verbo. Então, fica sujeito, verbo to be e advérbio. We are always happy. Nós estamos sempre felizes. E aqui, we always have dinner at 8 p.m. Nós sempre jantamos às 8 da noite. Ok? Então, fiquem atentos para a maneira que se dá a construção da estrutura das frases aí com os advérbios de frequência. Outros advérbios aqui que são trabalhados são os advérbios de modo, adverb of manner. E reparem vocês que os advérbios de modo vão ser construídos a partir de algum adjetivo. O advérbio de modo, ele está dizendo como que a ação acontece. No português seria normalmente, dificilmente, rapidamente, vagarosamente. Então são esses advérbios que terminam com esse mente. No inglês, ao invés de terminar com mente, vai terminar aqui ó, com ly, L-Y. Então você pega o adjetivo ali, aí original, slow, lento, e acrescenta o ly no final dele, slowly, lentamente, ok? Então a maioria dos advérbios de modo são construídos dessa maneira e servem para indicar a maneira, né, o modo como a ação está ocorrendo. Vejam aqui o exemplo. She runs slowly. Ela corre vagarosamente, lentamente. Happy, feliz, happily. They sing happily. Eles cantam felizmente, de uma maneira feliz. Careful, cuidado. Carefully. He drives carefully. Ele dirige cuidadosamente. E aqui tem uma figura, uma guarda de trânsito, falando para, né, ir devagar, slow. School is in, né, representando escola. Please drive carefully, né? Por favor, dirija cuidadosamente. Let's go to the exercise. Então vamos aos exercícios. Número 1. Identifique a situação em que esse cartaz se encontra inserido seu objetivo. Em seguida, retire do cartaz um adverb of manner. Então vocês têm que explicar o que é esse cartaz aqui, para que ele serve, né? Qual que é a situação. E dizer nele aqui, ó, qual que é o advérbio que está sendo utilizado aí nesse cartaz. Qual que é a palavrinha que é um advérbio, ok? Tá bem fácil porque eu trabalhei esse advérbio logo acima. A número 2, number 2. Make adverbs of manner from the adjectives in brackets. Então vocês vão pegar aqui os advérbios entre parênteses, os adjetivos que estão entre parênteses e transformar eles em advérbios. Lembra vocês que para transformar basta, para a maioria, não para todos, mas para a maioria basta acrescentar o ly no final, ok? E aqui tem um texto para vocês trabalharem. Let's talk about sports. Vamos conversar sobre esportes. My name is Cecília. Meu nome é Cecília. I live in Goiatuba. Eu vivo em Goiatuba. I am 11 years old. Eu tenho 11 anos de idade. I like sports. Eu gosto de esportes. Do you like sports? Você gosta de esportes? É uma pergunta. Do you follow sport? Você acompanha algum esporte? What sports do you like? Quais esportes você gosta? I follow sports. Eu acompanho esportes. I like volleyball, soccer, basketball and swim. Então eu gosto de vôlei, futebol, basquete e natação.
I also follow running, trekking and cycling. Então eu também acompanho corrida, trekking, quase não tem tradução, mas é como se fosse caminhada, trilha e ciclismo. I always go trekking and cycling. Eu sempre, faço trekking e ciclismo. My father plays soccer very well. Meu pai joga futebol muito bem. I never play soccer. Eu nunca jogo futebol. I usually watch soccer games on TV. Eu usualmente assisto partidas de futebol na TV. My family and I hardly ever go swim. Minha família e eu quase nunca vamos nadar. Right now, agora, my brother is playing volleyball with his friends. Meu irmão está jogando vôlei com seus amigos. And my mom is running. Minha mãe está correndo. Sports are a very popular topic of conversation in Brazil. Então, esportes é um assunto muito popular para conversar no Brasil. You can talk about sports in lots of countries because people just love sports. Então, você pode falar sobre esportes em vários países porque as pessoas amam esportes. Number 3. Answer these questions in English. Então, para responder as questões em inglês. Where does Cecilia live? Onde que a Cecília mora? What are the team sports that Cecilia likes? Então, quais esportes que é de time, que são esportes coletivos e não individuais que a Cecília gosta? Fiquem atentos com isso, esportes de time, coletivos. Who plays soccer very well? Quem joga futebol muito bem. How often does she go trekking? Com qual frequência? Então, essa aqui é uma pergunta importante. No caso aí para advérbios de frequência, que é how often, quer dizer, com qual frequência. Então, com qual frequência que ela pratica trekking? Is her brother playing soccer? O irmão dela está jogando futebol? Se não, what is he playing? O que ele está jogando? Na número 4, answer these questions and ask your friends and your family. Take notes in the follow chart. Então, vocês vão responder essas perguntas aqui na tabela. Vai ter aqui, para suas respostas, your answer. Para as respostas de um amigo que você fizer a pergunta. E para as respostas de um familiar que você fizer a pergunta. Quais são as perguntas? What is your favorite sport? Qual que é o seu esporte favorito? How often do you play it? Com qual frequência você pratica esse esporte? Do you play it well? Você pratica esse esporte bem? Então coloque aqui suas respostas, a do amigo e de um familiar. E número 5, number 5. What does a runner have? O que um corredor tem? You know you are a runner when, você sabe que você é um corredor quando you have at least, você tem pelo menos at least one, você tem pelo menos uma drawer, uma gaveta dedicated to just running clothes. Então você sabe que você é um corredor quando você tem pelo menos uma gaveta somente dedicada para roupas de correr, ok? E aqui você vai marcar a resposta correta. A runner has a lot of running clothes. Um corredor tem várias roupas de correr. A runner does not have running clothes. Um corredor não tem roupas de correr. A runner has a lot of dresses. Um corredor tem vários vestidos. A runner has one drawer to t-shirts and skirts. Então, um corredor tem uma gaveta só para camisetas e bermudas. Ok? Ficamos por aqui com a explicação. Qualquer dúvida que tiverem, basta me perguntar durante o horário da aula ou monitoria. Bye, bye!